Poucos canais de comunicação têm falado sobre isso, mas a Red Bull admitiu, ela vai copiar o carro de uma das equipes do grupo da Mercedes, uma das equipes clientes da equipe alemã. Se você quer entender tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Red Bull tem sofrido um pouco nesse ano de 2022, principalmente por ter um dos carros mais velozes do grid da Fórmula 1 desse ano especificamente. No fim das contas, o RB18, apesar de não ter começado o ano da melhor forma possível, na verdade começou o ano perdendo para a Red Bull, conseguiu se recuperar e muito bem no decorrer dessa temporada de 2022, ao ponto de que em alguns momentos chegou a ser considerado como o melhor carro do grid da Fórmula 1. E isso é muito bom, mas também acaba sendo um problema. Problema por quê? Simplesmente porque outras equipes, como é o caso de algumas clientes da Mercedes, realmente acabam tentando copiar o RB18. E muitas vezes não apenas tentando, mas também conseguindo e tendo resultados expressivos com isso tudo. No fim das contas, a Red Bull tentou investigar a equipe Aston Martin, mas não conseguiu comprovar que existiu algum tipo de cópia ali realmente. Acabou que Christian Horner deu uma entrevista após isso. E agora ele mesmo pretende copiar a Aston Martin em algumas partes do carro. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então assista ele até o final, curta, se inscreva e compartilhe com todos os seus amigos. Basicamente o que aconteceu nesse ano de 2022 é que algumas equipes do grid, mais especificamente a Aston Martin, resolveu copiar o design da Red Bull, principalmente quando nós falamos com relação aos side pods da equipe austríaca. Isso acabou gerando um grande alvoroço. A Red Bull chegou até mesmo a entrar em algumas investigações contra a Aston Martin, que acabou saindo como ilesa nesse negócio específico. Realmente é muito difícil comprovar que houve algum tipo de cópia, até porque, no fim das contas, não apenas na Fórmula 1, mas em qualquer outro esporte e muitas vezes até mesmo na indústria, é difícil você conseguir comprovar que uma equipe copiou a outra, ou então uma indústria copiou a outra. A Aston Martin saiu ilesa disso tudo. Mas no último GP, no GP da Hungria de Fórmula 1, o que aconteceu foi justamente o contrário. A equipe inglesa acabou levando para aquele GP um carro com algumas especificações diferentes, principalmente em sua asa traseira. Segundo os engenheiros ali, ou melhor dizendo, os especialistas da Fórmula 1, eles levaram para o GP de Budapeste uma asa traseira com as extremidades um pouco mais largas, com pedaços de fibra de carbono, arredondados inclusive. Segundo esses especialistas, a intenção é um aumento de downforce através disso, já que iria se aproximar do design de 2021 e que nós sabemos que era muito mais veloz do que o design desse ano específico. Claro que, segundo o meu conhecimento nessa área de fluidos, isso também poderia acabar acarretando em algum tipo de turbulência, o que poderia ser negativo para os carros que vêm logo atrás do AMR 22. E isso seria muito ruim, principalmente para os novos regulamentos de 2022. Mas aparentemente a equipe Aston Martin não liga tanto para isso, até porque está dentro das regras. E ainda por cima, pode sim acabar aumentando o downforce e ajudando a equipe a se destacar um pouco mais, principalmente no meio do pelotão. Equipe essa que acabou patinando tanto desde o início do ano, sendo uma das piores equipes do grid da Fórmula 1 atual. Ted Kravitz, inclusive, que é um dos apresentadores da Fórmula 1 no Sky Sports, acabou dizendo que isso é sim uma ideia completamente inovadora e que poderia sim acabar sendo revolucionária no ano de 2022 e nos próximos anos da Fórmula 1, podendo inclusive estar incluída na maioria dos carros do grid da categoria em pouquíssimos GPs a partir da Hungria. Mas Christian Horner também foi sim entrevistado no decorrer desse último fim de semana. E segundo o chefe da equipe Red Bull, esse jogo pode acabar virando de certa forma. É claro que esse novo design de asa traseira é extremamente polêmico. Muitas equipes dizem inclusive que está fora do regulamento de certa forma. E Christian Horner disse:
Se estiver dentro do regulamento, ótimo. E é isso que eles realmente devem fazer. E pode mesmo ser algo inovador. Mas pela primeira vez, se estiver dentro das regras da Fórmula 1, a Red Bull poderá copiar a Aston Martin e não o contrário. Isso abre outra avenida, o que é interessante. Talvez por uma vez copiemos algo de um Aston Martin e não o contrário. Então você nunca sabe. Acho que se estiver em conformidade com os regulamentos, isso é o principal. O chefe da Aston Martin, ou melhor dizendo, um dos chefes, Mike Krack, acabou dando uma entrevista também falando sobre esse novo componente, que provavelmente terá a Red Bull como uma grande copiadora e implementadora no seu RB18. Segundo Mike Krack, não tem nada de especial, ele minimizou o desempenho que isso pode causar nos carros do AMR 22. Ele disse basicamente que pode sim acabar ganhando algum tipo de desempenho através desse novo sistema ali de asa traseira do carro da Aston Martin. Mas nada demais, nada que viesse a alterar tanto assim os resultados da equipe verde. Segundo ele, ainda por cima, falando sobre os legisladores da Fórmula 1, ou melhor dizendo, a equipe de advogados que existe em cada uma das equipes, Mike Krack disse que esse elemento foi desenvolvido com a ajuda da FIA de certa forma. Não uma ajuda com relação ao desenvolvimento em si, mas também em permissão de novos conceitos como esse da asa traseira. E aparentemente, este acabou sendo aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo, o que significaria que apesar de alguns times dizerem que não está dentro do regulamento, no fim das contas a própria federação aparentemente já aprovou esse novo design de asa do AMR 22. Estávamos em contato com a FIA durante todo o desenvolvimento para entender se isso era algo que poderia ser aceito e finalmente foi. Aquele para nós foi o momento em que dissemos: vamos em frente. Não é nada de especial no fim das contas, é uma interpretação das regras. Desenvolvemos a asa de acordo com isso, em conjunto com a FIA. E é isso, não estou preocupado com uma super maioria nem nada. Se as regras mudarem e esses tipos de design não forem permitidos, nós vamos lidar com isso. Agora talvez você esteja se perguntando o porquê esse design da asa traseira pode impactar tanto a vida das equipes da Fórmula 1 de uma forma geral. Na verdade, o que acontece basicamente é o seguinte: apesar da nova implementação do efeito solo nos novos carros de Fórmula 1, obviamente, o que acontece basicamente é que essa asa traseira específica também gera muita diferenciação nos carros da categoria especialmente. A gente percebe algumas modificações graves, por exemplo, na Mercedes, Ferrari e Red Bull de uma pista para outra. Muitas vezes aumentar um pouco mais a asa traseira ou diminuí-la pode ser um fator importantíssimo para uma vitória ou uma derrota no GP. Apesar desse novo efeito solo, a asa traseira e também a asa dianteira são elementos que fazem toda a diferença para o desempenho do carro. Obviamente a asa traseira um pouco menos, até porque quando a gente para analisar a área de contato em si com o vento, com os fluidos obviamente da pista, nós percebemos que a asa traseira é um bem maior do que a asa dianteira e causa assim um efeito muito maior do que essa parte do carro que fica à frente do bólido. Ou seja, a asa traseira pode diminuir o arrasto, aumentar o arrasto, aumentar a aerodinâmica ou diminuir também. Ou seja, um conceito ali, um elemento que venha a ser revolucionário nessa parte do carro pode ajudar uma equipe a não apenas diminuir o arrasto aerodinâmico, mas também aumentar a pressão aerodinâmica ao mesmo tempo, o que seria uma jogada praticamente perfeita para qualquer time da Fórmula 1 que preza por uma velocidade em curvas de média e alta velocidade, em alguns casos até mesmo em curvas de baixa velocidade também. E é justamente por isso que esse novo elemento utilizado pela equipe Aston Martin é tão polêmico. Apesar dos regulamentos terem mudado tanto para esse ano de 2022 e os carros serem praticamente diferentes, completamente diferentes do ano de 2021, a Aston Martin encontrou sim uma brecha para conseguir utilizar o regulamento do ano passado nesse especificamente. E nós sabemos, os carros de 2021 chegavam a ser até 4 segundos mais velozes
do que os carros de 2020. Então qualquer tipo de downforce que eles consigam adicionar no carro desse ano, que seja entre aspas ligado ao carro do ano passado, já seria algo extremamente positivo para qualquer equipe do grid da Fórmula 1. E por isso se torna tão importante, tão bacana acabar copiando qualquer tipo de desenvolvimento, como por exemplo este que foi encontrado pela equipe Aston Martin. Agora, sem sombra de dúvida, a Aston Martin tendo algum tipo de parceria com a Mercedes, e que ela realmente tem, ela é uma parceira ali da equipe Mercedes, não apenas nesse ano de 2022, mas já vencendo nos últimos anos, através da Racing Point e tudo mais, a gente sabe que muito provavelmente a equipe que deve estar mais próxima de copiar esse elemento ali, obviamente, da parte da frente do grid, é justamente a equipe alemã, que deve ter algum tipo ali de amizade, vamos dizer assim, parceria mesmo com a Aston Martin, e que já deve estar trabalhando nesse elemento específico que vem ali justamente da equipe dos carros verdes. Com isso, pode ser que a Mercedes comece a ter um desempenho um pouco melhor do que Ferrari e Red Bull, principalmente quando nós falamos sobre pressão na parte traseira do carro. E assim se torna ainda mais interessante que não apenas a Red Bull, que acabou admitindo com a fala de Christian Horner que quer copiar a Aston Martin, mas também a Ferrari de acabar utilizando elementos parecidos com o da equipe inglesa. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda com cópias dentro da Fórmula 1? Você acha certo uma equipe copiar a outra? O que você pensa sobre esse assunto? Já comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa. E claro que eu vou contar a minha também sobre esse assunto específico e depois falar exatamente o que acontece no fim das contas. O que eu acho sobre cópias de carros dentro da Fórmula 1? O que eu penso sobre esse assunto? Eu acredito que é um assunto extremamente polêmico, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que é totalmente válido no fim das contas. Claro que espionagem de fábrica é um crime, não apenas na Fórmula 1, mas também em qualquer outro lugar ao redor do mundo, em comércios, em indústrias e tudo mais. Espionagem é crime. Mas quando você analisa um componente específico em um carro, você consegue ter uma noção de como esse componente poderia funcionar no seu carro propriamente dito. Com isso, claro que faz sentido você fazer peças parecidas. No caso da Aston Martin no início do ano, aparentemente, o que ela fez foi praticamente copiar as curvas do carro da Red Bull, o que realmente foi algo extremamente suspeito. Mas nesse caso específico, a Red Bull fazer um design parecido com o da Aston Martin é algo completamente válido. E na verdade a Fórmula 1 funciona exatamente assim. Para que o esporte possa continuar andando, continuar crescendo cada vez mais, é necessário que as equipes se desenvolvam e através desse desenvolvimento, uma consiga superar a outra de alguma forma. É assim que a Fórmula 1 funciona. Essa é a parte mais normal da categoria. Enfim, é assim que acontece. Mas o que você acha disso tudo? Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like ou o seu dislike, é claro. Mas também comente aqui embaixo o motivo pelo qual você avaliou o meu vídeo dessa forma. Não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho e, claro, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que eles possam saber o porquê a Red Bull vai acabar copiando uma equipe cliente da Mercedes. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!